Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 6 reúne sinais e ensinamentos que revelam Jesus como o pão da vida, capaz de satisfazer plenamente a necessidade espiritual do ser humano. O capítulo destaca a multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas e o discurso que desafia os ouvintes a crer, mostrando que a fé em Cristo é essencial para experimentar a vida eterna. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 6 do livro de João da Bíblia. Jesus alimenta os 5.000 homens. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram. Que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. João 6 é um dos capítulos mais profundos do Evangelho. Ele mostra que em 5 partes. 1. Jesus supre necessidades físicas. 2. Jesus é maior que os milagres. 3. Ele é o pão da vida. 4. A verdadeira fé vai além da emoção. 5. Nem todos que seguem permanecem. Vamos entender passo a passo. Primeira parte. A multiplicação dos pães, versículos 1-15, o cenário. 1. Multidão segue Jesus por causa dos milagres. 2. Cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 3. Apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus pergunta a Filipe onde comprar pão, para testá-lo. André menciona o pouco alimento disponível. Jesus. 1. Dá graças. 2. Distribui. 3. Todos comem à vontade. 4. Sobram 12 cestos. O significado. Esse milagre aponta para 1. Jesus como provedor. 2. Ele é maior que a escassez. 3. Ele é o novo e verdadeiro maná. O povo quer proclamá-lo rei à força. Mas Jesus se retira. Por quê? Porque eles queriam um rei político, não um salvador espiritual. Voltamos a ler. Jesus anda sobre a água. 16 Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. 17 Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum.
Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. 18 Soprava um vento forte, e as águas estavam agitadas. 19 Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. 20 Mas ele lhes disse: Sou eu. Não tenham medo. 21 Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. 22 No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. 23 Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. 24 Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Segunda parte. Jesus anda sobre o mar, versículos 16-24. Os discípulos enfrentam vento forte no mar. Jesus vem andando sobre as águas. Ele diz: Sou eu. Não tenham medo. Essa expressão, sou eu, ecoa o nome divino revelado no Antigo Testamento, Eu sou. Significado: 1. Jesus tem autoridade sobre a natureza. 2. Ele é Senhor sobre o caos. 3. Sua presença remove o medo. Voltamos a ler. Jesus, o pão da vida. 25 Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? 26 Jesus respondeu: em verdade vos digo que me buscais, não pelos os sinais milagrosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. 27 Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. 28 Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? 29 Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. 30 Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? 31 Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. 32 Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. 33 Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. 34 Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35 Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. 36 Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. 37 Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. 38 Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. 39 E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. 40 Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 41 Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. 42 E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? 43 Respondeu Jesus: parem de me criticar. 44 Ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. 45 Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim. 46 Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. 47 Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. 48 Eu sou o pão da vida. 49 Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. 50 Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. 51 Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo.
52 Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? 53 Jesus lhes disse: em verdade vos digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. 54 Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55 Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. 56 Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57 Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. 58 Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. 59 Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Terceira parte. O discurso do pão da vida, versículos 25-59. A multidão procura Jesus novamente. Mas ele revela o motivo. Vocês me procuram porque comeram pão. Eles buscavam benefícios, não transformação. A obra de Deus. Perguntam: o que devemos fazer? Jesus responde: a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Salvação não é por obras, mas por fé. O verdadeiro pão do céu. Eles mencionam o maná dado por meio de Moisés. Jesus corrige. 1 Não foi Moisés quem deu o pão. 2 Foi o Pai. 3 E agora o verdadeiro pão desceu do céu. Ele declara: eu sou o pão da vida. O que significa pão da vida? Assim como o pão sustenta o corpo, Jesus sustenta a vida espiritual. Quem crê nele, 1 Nunca terá fome espiritual. 2 Recebe vida eterna. 3 Será ressuscitado no último dia. Comer minha carne e beber meu sangue. Essa parte escandaliza muitos. Jesus não fala de canibalismo literal. Ele usa linguagem simbólica profunda. 1 Comer igual receber, crer, depender. 2 Beber igual participar plenamente. Significa: 1 Crer de forma total. 2 Unir-se a ele. 3 Receber sua vida através de sua entrega na cruz. Ele mesmo explica: as palavras que vos disse são espírito e vida. Voltamos a ler. Muitos discípulos abandonam Jesus. 60 Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? 61 Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? 62 Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? 63 O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. 64 Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. 65 E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. 66 Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. 67 Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? 68 Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. 69 Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. 70 Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. 71 Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Quarta parte. Muitos abandonam Jesus, versículos 60-66. Muitos discípulos dizem: dura é essa palavra. Eles queriam milagres fáceis, mas não aceitaram um compromisso profundo. Resultado: muitos o abandonam. Isso ensina que nem todo seguidor é discípulo verdadeiro. Quinta parte. A declaração de Pedro, versículos 67 e 71. Jesus pergunta aos 12:
vocês também querem ir? Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa é a essência da fé verdadeira. Não baseada apenas em milagres. 2. Mas na convicção de que ele é o Santo de Deus. O capítulo termina mencionando Judas Iscariotes, mostrando que nem todos os escolhidos externamente têm fé genuína. O significado geral de João 6. João 6 ensina que: primeiro, Jesus é o verdadeiro sustento da alma. Segundo, milagres não produzem fé duradoura sozinhos. Terceiro, fé verdadeira é confiar na pessoa de Cristo. Quarto, ele é superior ao maná do deserto. Quinto, ele veio do céu. Sexto, ele dará vida eterna e ressurreição. Sétimo, seguir Jesus exige compromisso. Aplicações práticas. 1. O que você busca em Jesus? Benefícios ou vida eterna? 2. Fé verdadeira permanece mesmo quando o ensino é difícil. 3. Cristo é suficiente. 4. Fora dele não há outra fonte de vida. A seguir está uma explicação do Evangelho de João capítulo 6 de forma organizada por blocos, didática e mostrando as ligações com o Antigo Testamento. Esse capítulo tem 3 grandes partes. 1. A multiplicação dos pães. 2. Jesus andando sobre as águas. 3. O discurso do pão da vida. Primeiro, a multiplicação dos pães, versículos 1-15. O que acontece? Jesus alimenta cerca de 5.000 homens com 5 pães de cevada, 2 peixes. Sobram 12 cestos. O povo conclui: este é o profeta que devia vir ao mundo. Eles querem proclamá-lo rei. O que isso significa? Não é apenas um milagre para matar a fome. É um sinal. No Evangelho de João, milagres são chamados de sinais porque apontam para algo maior. Aqui o sinal mostra que, primeiro, Jesus tem poder criador. Segundo, Jesus é enviado por Deus. Terceiro, Jesus é o verdadeiro provedor, ligação com o Antigo Testamento. Primeira, o maná no deserto. Em Êxodo 16, Deus alimenta Israel no deserto com maná. Assim como 1. Moisés alimentou o povo no deserto. 2. Jesus alimenta a multidão. Mas João vai mostrar que Jesus é maior que Moisés. Segunda, o profeta prometido. O povo menciona o profeta. Isso vem de Deuteronômio 18:15, onde Moisés diz que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Eles pensam: talvez Jesus seja esse profeta. Mas entendem apenas no sentido político, um libertador nacional. Jesus se retira porque o reino dele não é político. Segundo, Jesus anda sobre o mar, versículos 16-21. O que acontece? 1. O mar está agitado. 2. Os discípulos têm medo. 3. Jesus anda sobre as águas. Ele diz: sou eu. Não tenham medo. O que isso significa? Na Bíblia, o mar simboliza 1. Caos. 2. Forças incontroláveis. 3. Perigo. No Antigo Testamento, somente Deus domina o mar. Exemplo: Salmo 77:19. Deus abre caminho no mar. Jó 9:8. Deus anda sobre as ondas. Quando Jesus anda sobre o mar, João está mostrando: ele age com autoridade divina. E quando diz sou eu, no grego lembra a expressão eu sou, que remete ao nome revelado por Deus em Êxodo 3:14. Terceiro, Jesus, o pão da vida, versículos 22-59. Essa é a parte central do capítulo. O povo procura Jesus porque quer mais pão. Jesus responde: vocês estão me buscando por causa da comida, não por causa da verdade. O ensino principal. Jesus declara: eu sou o pão da vida. Isso significa: assim como o pão sustenta o corpo, Jesus sustenta a vida espiritual. Ligação com o maná. O povo cita o maná: nossos antepassados comeram o maná. Jesus responde: 1. Não foi Moisés quem deu o pão. 2. Foi o Pai. 3. E agora o verdadeiro pão desceu do céu. Diferença. Primeira diferença: maná sustentava o corpo, Jesus dá vida eterna. Segunda diferença:
Maná, quem comia morria depois. Jesus, quem crê vive para sempre. Jesus está dizendo: eu sou o verdadeiro alimento que vem do céu. Comer a carne e beber o sangue. O que significa? Essa parte chocou os ouvintes. Na cultura judaica, beber sangue era proibido. Ver Levítico 17, 10, 14. Mas Jesus está falando de forma espiritual e simbólica. Comer significa: 1. Receber. 2. Aceitar. 3. Crer profundamente. 4. Depender totalmente. Ele está falando de 1. Sua morte futura. 2. Seu sacrifício. 3. Entrega total. Isso aponta também para a futura instituição da ceia. 4. Muitos abandonam Jesus, versículos 60 a 71. Muitos discípulos dizem: dura é essa palavra. Eles queriam 1. Milagres. 2. Pão. 3. Um rei político. Mas não queriam 1. Mudança interior. 2. Fé profunda. 3. Dependência espiritual. Então vão embora. Pedro responde: tu tens palavras de vida eterna. Aqui João mostra a diferença entre 1. Seguidores superficiais. 2. Discípulos verdadeiros. Mensagem central do capítulo. João 6 ensina que 1. Jesus não veio apenas para resolver necessidades materiais. 2. Ele é o verdadeiro alimento espiritual. 3. Ele é superior a Moisés. 4. Ele é enviado do céu. 5. A vida eterna vem pela fé nele. 6. Segui-lo exige fé, mesmo quando não entendemos tudo. Resumo teológico do capítulo. Jesus é apresentado como 1. O novo Moisés. 2. O verdadeiro maná. 3. O Filho enviado do céu. 4. Aquele que dá vida eterna. 5. A revelação de Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!